galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, estava com saudade dele, o nosso querido Bruno Castilho. Estávamos de recesso, voltamos agora ao Vivaço. Tudo bem, Brunão? Boa tarde, aproveitou o recesso? Muito boa tarde para você, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Aproveitei e passei alguns estresses com algumas associações de fotógrafos que não entregam a carteirinha, porém entregaram a carteirinha atrasado, mas estou pronto para a temporada 2025. Ah, que bom. O importante é a carteirinha chegar. Que beleza! E aqui com a gente também, e também não menos com saudade dele, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. E aí, Luizão? Você trabalhou, Luizão, trabalhou aqui no dia da posse, ficou até 8 horas da manhã aqui. Que beleza, foi direto. Luizão, tudo bem, Luizão? Aproveitou aí o nosso recesso, o nosso soquinho maroto. Aê, fazia tempo que eu não dava um soquinho com o Luizão. Seja bem-vindo também, nosso Luizão, sempre trazendo e levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. O Luizão e toda a equipe de Libras aqui da nossa TV Câmara, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando da nossa Águia do Vale. Depois de muito mistério, o São José, enfim, estreou no Campeonato Paulista da Série 2. A partida foi em Presidente Prudente contra o Grêmio Prudente, do técnico Sérgio Guedes em São José. E olha, não deu para o São José, que foi derrotado por 2-0, foi amassado pela equipe do Grêmio Prudente, poderia até ter sido mais. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols da partida, 2-0. Coloca em tela cheia pra gente, Matheus, por favor. Olha lá, o primeiro gol vai sair aos 13 minutos da primeira etapa, jogada ali pelo meio. Tentaram fazer a falta, não deu, só que é o Vinícius Braga. Olha o que ele fez, ó. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Uma paulada de fora da área, o goleiro Jefferson, estreando também pelo São José, foi, mas não achou nada. Placar do primeiro tempo, 1-0 para o São José. Alegria do Braga, o Vinícius Braga, que fez o gol. Olha o segundo gol do jogo. O Caio Mancha, hein, Bruno? Olha só, ele fez o gol andando deitado. Você vai ver ali, ó. Ele se jogou ali, ó, andou deitado. E a bola bateu nele, na verdade, né? Porque o Pablo, o volante do São José, foi afastar. Caio Mancha, fazedor de gols, esticou a perna lá. E a cabeça tá lá torta, que beleza. Mas o detalhe é o seguinte, o Caio Mancha é fazedor de gols, né? Tem torcedor aqui de São José que desacredita como é que o Caio Mancha não veio jogar no São José. Ele que eliminou o São José jogando pelo Velo Clube e agora também. Primeira vitória da história do Grêmio Prudente para cima do São José com o gol do Caio Mancha, Brunão. Começo não muito legal pro São José. E quase ele fez o gol de cabeça lá. Pois é. E era com a parte que tá quininha assim, ó. Se não fosse torta, ela entrava. Pois é. Mas acho que a gente já falava, né? Apesar de todo o trabalho feito pelo São José nos bastidores, apesar de todo o trabalho feito a questão de revelar aí o centro, inaugurar o centro de treinamento, o novo centro de treinamento, acho que a gente sabia como ia ser complicado essa estreia para o São José por vários motivos, né? Porque era o Grêmio Prudente, que é um time que é um dos prováveis aí, um dos times que vão buscar aí favoritos a buscar esse acesso, vão brigar pela parte de cima da tabela de classificação da Série A2, porque tem uma estrutura boa, tem bons jogadores, né? O Caio Mancha aí, que não nos deixa mentir. Então o Grêmio Prudente aí se credencia para ser um dos favoritos ao acesso. E também pela distância, né? O Presidente Prudente é do outro lado do estádio, tem que sair um dia antes, voo rasteiro de ônibus, então tudo isso pesa bastante. Então, e me falaram também, eu não vi o jogo, mas me falaram também que o estado do gramado estava bem complicado também para todos, né? Mas o São José, como treina num gramado que é mais lisinho, isso pode interferir também um pouco. Então, para o São José teve essas dificuldades. Eu acho que não é nenhuma surpresa essa vitória do Grêmio Prudente para cima do São José, já que a gente já sabia mais ou menos que seria complicado para o São José conquistar ou fazer uma boa estreia fora de casa. Em termos de resultado, é absolutamente normal uma derrota para o Grêmio Prudente, que é um dos favoritos a brigar pelo acesso. Tem o Sérgio Guedes, que é ex-técnico do São José, um conhecedor da divisão. A gente sabe os bons serviços prestados dentro da divisão por outras equipes ao qual ele dirigiu. Então, é absolutamente normal. Estreia é um jogo realmente diferenciado. E assim, eu acompanhei a partida, Bruno, em relação ao gramado, pelo menos o que a gente viu, e é muito longe. Eu que
estava aqui, né? O pessoal que estava lá, Antônio Carmo e Paulo Roberto, pela rádio, eles acompanharam o jogo em loco. Aliás, a única equipe de São José dos Campos presente lá em Presidente Prudente, eles não falaram nada em relação ao gramado, que pelo vídeo aparentemente estava legal. Até vi hoje, o João Delfino mostrou pra gente uma imagem aproximada, imagem que foi gravada acho que pela assessoria de imprensa do Grêmio Prudente, de trás dos gols. Pelo que deu para ver, o gramado estava legal e eu não vi ninguém reclamando disso. Agora, como eu disse, né, em termos de resultado, acho que é absolutamente normal. O que assustou foi o seguinte: até tomar o primeiro gol, que foi aquela paulada ali do Vinícius Braga, o São José estava melhor na partida. A gente estava gostando do que a gente estava vendo do São José em campo. Depois que tomou o gol, o São José simplesmente sumiu do campo. O Grêmio Prudente poderia ter feito mais gols, teve mais oportunidades. O goleiro Jefferson da equipe do São José realmente foi grande destaque, inclusive pegando uma bola cara a cara com o Caio Mancha num rebote, no mesmo lance, 2 lances de perigo de gol para a equipe do São José. E agora, Brunão, tem que botar a cabeça no lugar, porque já tem jogo domingo, já a gente vai falar, porque é o clássico do Vale, mas até mesmo, Brunão, para a gente entender um pouco mais, até pelo lado do São José, como é que viu a partida, o técnico do São José, o Moacir Júnior, ele falou sobre a derrota contra o Grêmio Prudente, ainda no gramado do estádio Prudentão, e você vê aqui no nosso Hora do Esporte. Solta aí, Matheus. Uma estreia muito aquém, né, e longe daquilo que nós planejamos, né? A equipe teve um comportamento, principalmente a segunda linha, né? Não só a linha de 4 ali atrás, que a gente cometeu alguns erros que não estávamos cometendo. E a segunda linha realmente, ela não fez bem o seu papel, permitindo muitos espaços, né, para os laterais, que a gente sabia que era o modelo de jogo deles dessa forma, e a gente acabou sucumbindo àquilo que eles apresentaram, né? Então agora é falar pouco, porque o time realmente não fez uma boa estreia, não fez por merecer o resultado. E agora é pedir desculpa ao nosso torcedor por ter acontecido isso no momento da estreia, mas também é o primeiro jogo, é fora de casa, é muita coisa e a gente vai precisar muito do apoio deles agora, para que a gente reencontre, né, o nosso bom futebol, juntamente com o apoio deles, porque hoje também o torcedor, nos momentos difíceis aqui, eles acabaram apoiando bastante a equipe deles, então acho que vai ser essa coisa que a gente tem, né, no nosso torcedor, essa esperança sim, a gente fazer um jogo e ter uma atitude totalmente diferente, embalado por eles, e esperamos que consigamos aí, né, diante do nosso arquirrival, fazer um jogo totalmente diferente, muito melhor, e conseguir o primeiro resultado positivo na competição, porque já se faz necessário. Tá aí a palavra do técnico Moacir Júnior. Gostei da sinceridade dele. Não fizemos uma boa estreia, não foi legal. Assumiu a culpa, a parte da culpa que lhe cabe. Ele não é sozinho o culpado, até porque tinha 11 jogadores dentro de campo. Mas gostei dessa postura do Moacir de assumir, sem ficar fazendo rodeios. Isso, botar a culpa no gramado, botar a culpa na torcida, a bola, a lua e tal. Não jogamos bem, foi legal. Parabéns, Moacir, pela sinceridade que a gente viu. A primeira vez que a gente está vendo o time em campo, né? Teve todo aquele mistério que a gente vem falando aqui, não divulga resultado de jogo treino, e é direito do clube. A gente discorda, mas é direito do clube de fechar tudo, então é a primeira vez que a gente está vendo. E a primeira impressão que a gente teve do time não foi legal, porque o time não se apresentou. E o Moacir foi muito sincero, honesto em falar, não fizemos uma boa estreia e já tem que se recuperar, porque domingo tem clássico contra o Taubaté, Bruno. E aí entra os dois times já pressionados, né? Os dois times que perderam, o Taubaté que perdeu na estreia em casa para a Portuguesa Santista, teve um volume de jogo até melhor que a Portuguesa Santista, mas não agrediu praticamente em nenhum momento o goleiro da Portuguesa Santista, enquanto a Portuguesa Santista em 2 ataques fez os 2 gols. E já o São José vem pressionado também, porque agora sim a estreia em casa, né, e já a estreia em casa já com o clássico. Então, caso a partida termine com um empate, a pressão para cima do Moacir ela vai ser muito maior, porque uma derrota e um empate num clássico, por todo o investimento que o São José tem, que é muito maior do que o do Taubaté, e a torcida vai começar a pegar mais no pé mesmo do Moacir, né? O Moacir que é um técnico até então desconhecido para a gente aqui, até da torcida também. Então, caso o São José não vença
um empate que seja, a pressão vai ser um pouco maior aqui pelos lados do São José do que pelo Taubaté. Sem dúvida alguma, pressão para os dois, mas eu entendo que o São José entra mais pressionado por jogar em casa, ter que reverter aí, perder lá, como a gente já falou, perder para o Prudente lá é absolutamente normal, mas agora joga em casa e precisa da reabilitação, só que a reabilitação vai ter que ser justamente em cima do seu maior rival, né? Antes da gente falar um pouco mais do clássico, vamos ver como é que foi a primeira rodada, os resultados da primeira rodada. Oeste perdeu em casa para o 15 de Piracicaba 2-0. Taubaté, como o Brunão já disse, perdeu para Santista em casa também. Eu falei 2-0, 2-1 para o 15 de Piracicaba, perdão. 2-1 mesmo resultado para a Portuguesa Santista em cima do Taubaté. O Primavera venceu em casa o São Bento por 1-0. Capivariano também 1-0 em cima do Santo André. Grêmio Prudente 2-0 no São José. 2-0 também a Ferroviária. Bateu o Votuporanguense fora de casa. Linense em casa bateu o Juventus com um gol absurdo lá. E o Rio Claro, o jogo de ontem, ficou no empate em 1-1 contra o Ituano. Segunda rodada, coloca pra gente, meu caro Matheus. Tem aí a segunda rodada, já começa amanhã com 3 jogos, 3 da tarde Santo André e Primavera, 4 da tarde São Bento e Votuporanguense, 18 horas 15 de Piracicaba e Linense. No domingo, o complemento da rodada com 2 jogos às 10 da manhã, Santista e Capivariano, Juventus e Rio Claro, 4 da tarde Ituano e Grêmio Prudente, São José e Taubaté, o Clássico do Vale, Ferroviária e Oeste fecham a rodada às 5 da tarde. Jogo realmente mais do que importante, nitroglicerínico, 6 mil ingressos foram vendidos já para o Clássico. Acredito que vai ter um público muito bom no Martins Pereira, Brunão. Pois é um jogo que todo mundo aguarda, né? Todo mundo espera. A gente não esperava que fosse tão de cara assim, né? Tão de sopetão. Eu fico imaginando uma estreia de campeonato, né, em Taubaté e São José, mas acho que a federação falou assim, não vamos colocar na estreia não, vamos colocar na segunda rodada aí para né, acirrar um pouquinho os ânimos aí, deixar todo mundo com o coração na mão lá, logo no começo do campeonato. Então a gente vai ver que espera, que aguarda esse clássico entre São José e Taubaté. Pois é, vamos aguardar segunda-feira todos os detalhes. João Delfino vai trazer o detalhe para você aqui dentro do Hora do Esporte, vai contar a história do Clássico do Vale neste domingo, Estádio Martins Pereira, 4 da tarde. Olha, vai ser de arrepiar, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, agora para falar do vôlei São José. O time do técnico Reinaldo Bacilieri não vem bem na competição não, hein? Hoje é o atual vice-lanterna da Superliga e assim como terminou o ano passado, começou 2025 com 2 derrotas pelo retorno da competição. A última foi na terça-feira, dia 14. Solta aí, Matheus, aí as imagens, né? Em casa, o São José perdeu em casa quando recebeu o SESI Bauru e foi derrotado pelo placar de 3-1. De lá para cá, Brunão, são 5 derrotas consecutivas para Goiás, Blumenau, Suzano, Minas e agora o SESI. A última vitória do vôlei São José aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado, contra o atual lanterna da Superliga, o Goiânia, em jogo válido aí pela 7ª rodada do primeiro turno. Agora o elenco joseense se prepara para encarar o atual líder da Superliga, que só para variar é o Cruzeiro, na outra sexta-feira, dia 24, às 9 da noite, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. Brunão, o que está acontecendo com esse vôlei São José, hein? E a gente, quando teve esse tempo de preparação do São José após o Campeonato Paulista e a vitória contra o Minas 3-2 na estreia da Superliga, a gente pensou, opa, mudou um pouquinho, né? Acho que o São José não vai sofrer tanto na Superliga. Pode sofrer um pouquinho, lógico, porque não é o mesmo investimento do que era o ano retrasado já, né? Então, vai sofrer um pouquinho, mas não tanto quanto sofreu no Paulista. Mas acho que a primeira impressão da primeira partida enganou muita gente, porque o São José vem sofrendo bastante, né? Perdeu para o Blumenau em casa, ganhou do Goiânia também, que não fez mais que a obrigação, o Goiânia Lanterna não ganhou de ninguém em casa, contra o Goiás fora, que era uma partida que poderia ter vencido, acabou perdendo. Então o São José perdeu bastante chances aí de estar um pouquinho melhor na tabela. Eu acho que para a Superliga esse ano, infelizmente, agora é só cumprir tabela. A gente sabia que o São José não tinha um elenco para chegar, para brigar por título. A gente sempre falou aqui, sendo bem racional, e o próprio Reinaldo Bacilieri sabia disso, que tem um time mais jovem nas mãos e que iria brigar para
de repente buscar um playoff, até 2 playoffs, de repente sonhando alto aí com uma semifinal de Superliga, mas do jeito que está caminhando, vai brigar no máximo para poder se classificar, ficar entre os 8 primeiros e aí disputar pelo menos o playoff de quartas de final. Vamos dar uma olhadinha aqui no Copa do Brasil também, né? Era a esperança também de pegar uma Copa do Brasil, mas nem isso. Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Os jogos do segundo turno, como a gente já falou, começou aí com a mão esquerda, né? São 2 derrotas, tudo bem que enfrentou o vice-líder Minas fora de casa, perdeu por 3-1 e agora enfrentou o SESI, que também é uma equipe de tradição, né? O SESI que hoje manda os seus jogos lá em Bauru, tradicionalmente até pouco tempo atrás era aqui na capital paulista, né? No ginásio da Vila Leopoldina aqui em São Paulo, mas agora está lá em Bauru e continua com uma forte equipe. E aí no dia 24, que é na outra sexta-feira, aqui está 21h30, mas na verdade é 21 horas, eu que errei ali, eu coloquei 21h30, mas é 21 horas, eu confirmei depois o horário do jogo, Cruzeiro e Vôlei São José. A tendência, Bruno, infelizmente, é mais uma derrota do São José enfrentando o líder da competição. Mas aí é velha história, né? O jogo é jogado, lambaria é pescado, quem morre de véspera é peru, tem que esperar a bola subir, mas realmente, se for fazer a cotação aí, é 90% de chances do Cruzeiro vencer. Pois é, o Matheus já colocou aqui na tela pra gente a classificação atual da Superliga, tem o Cruzeiro líder, 34 pontos, seguido pelo Minas, Campinas, Praia Clube, SESI, Bauru, Suzano, Guarulhos e o Joinville. Esses 8 primeiros seriam os classificados para os playoffs de quartas de final. Em nono, Blumenau, 10º Goiás, 11º e vice-lanterna o São José e o lanternão, o Goiânia, não avançariam para os playoffs. São José precisa botar a mão na forma aí para, de repente, beliscar uma 8ª vaga e, quem sabe, disputar pelo menos um playoff dentro desta Superliga. Vamos torcer por isso. Tem todo esse final de semana e a semana que vem inteira para treinar, para encarar o líder Cruzeiro fora de casa, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando de futsal, a gente está revivendo algumas coisas, porque como a gente ficou um tempo parado, ficamos 10 dias de recesso, então a gente precisa atualizar as informações. E agora a gente fala do São José Futsal, que depois do vice-campeonato paulista e também da eliminação nas 8ª de final da Liga Nacional, o time do técnico Gabriel Pichu começou a reformulação do elenco para a temporada 2025. 7 jogadores deixaram o time, mas novos 6 atletas chegaram. Vamos ver quem são? Solta, Matheus! A primeira contratação foi do pivô Kainan, de 20 anos, ex-Corinthians. O jogador chega com o status de artilheiro da Taça São Paulo e vice-artilheiro do estadual na temporada passada. O segundo a chegar foi o goleiro Diego, de 23 anos, que estava no Pinda Futsal. Por lá, foi considerado o melhor goleiro da Copa Paulista no ano passado. A terceira contratação do São José Futsal foi do ala Guimarinho, de 21 anos. O atleta estava na equipe do Coronel Futsal do Paraná na temporada passada. O quarto reforço é o fixo Luiz Fernando, de 26 anos, ex-Taubaté. Em 2023, foi campeão invicto da Copa Paulista e considerado o melhor atleta da competição. O quinto reforço é do ala Danilo, de 23 anos. O jogador estava no Vasco da Gama do Rio de Janeiro e por lá foi bicampeão carioca. E o sexto e último reforço do São José Futsal é do pivô Marco Antônio, que exatamente hoje completa 21 anos. O jogador estava no Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul. Já o goleiro Vini Oliveira, os alas Luquinha, Biel e César Cantê, o ala fixo Gui Torres, o fixo Vini Figueira e o pivô Pedro Torres deixaram o São José Futsal. Pois é, Brunão, o São José aí se reformulando, né? Além dessas 6 novas contratações do São José, que agora soma a 13 atletas no total no time profissional, já que já havia renovado o contrato com 7 deles. Os goleiros Lucas e David, os fixos Gomes e Wesley, os alas Ian e Ronei, além do pivô Gustavo. Acho que renovou com as principais peças, né? Gustavo, fazedor de gols, Ronei, os 2 goleiros que ficaram são muito bons. O David, que saiu também, é um ótimo goleiro, mas está chegando um novo goleiro que foi destaque lá no Pinda. Enfim, o São José está se reformulando. Vamos ver agora se esses 6 que estão chegando vão dar liga para a temporada 2025. E o goleiro também tem o Murilo do Sub-20, que ainda muito bem lembrado. Passa um tempo no Sub-20. Seleção brasileira. Né? Seleção brasileira. Então, de goleiro está bem servido. O São José conseguiu segurar as principais peças, né, como o Ronei, que é o capitão, acho que é o principal jogador, junto com o Wesley, que é o mais experiente desse grupo aí. Você falou do Gustavo também, que é fazedor de gols. Enfim, normal de pré-temporada de time, né? Alguns saem, outros voltam, outros vêm, alguns voltam até, pode ser, mas
Acho que o São José está se reforçando bastante. A gente tem que ver como é que vai dar, qual a liga esse time vai dar dentro de quadra, né? Que é quando dentro de quadra, como diz Valtencir Vicente, quando o melão rolar, que a gente vai ver como que vai se comportar esse time do São José. Eu conversei com o Gabriel Pichu que casou no final do ano, né? Uma festa bonita. Aliás, parabéns aí. Você interrompeu a lua de mel dele só para... Não, ele já tinha voltado, né? Eu também não sou tão intransigente assim. Mas eu esperei ele voltar, aquela coisa toda. Mas aí eu mandei, conversando com o Pichu, falei, Pichu, e essas contratações aí e tudo mais? Ele falou, olha, Vieira, são jovens jogadores, a maioria tem 20, 21 anos, tirando um dos atletas ali, acho que é o que veio do Taubaté, tem 26, o restante é tudo jogador de 20, 21, 22 anos no máximo. Ele falou, são contratações de jovens jogadores, mas que já tem uma certa experiência e a tendência é que o time fique até mais forte do que da temporada passada, assim esperamos, mas tudo vai depender da liga, né? Ver como é que esses jogadores vão chegar com uma base que já é forte da equipe do São José. Vamos torcer para que dê liga sim e que conquiste os sonhos pela frente, Campeonato Paulista e também a Liga Nacional, além de jogos regionais, jogos abertos e o que tiver pela frente para a equipe do São José Futsal. Lembrando que a temporada passada do São José foi muito boa, né? Chegou nas quartas de final da Liga, por pouco não passou. Nas quartas ou nas oitavas? Acho que foi oitavas, né? Nas oitavas por pouco não passou para as quartas e também chegou na final, né? Aquela partida eletrizante também, por pouco não conseguiu pegar o título, roubar ali o título do poderoso Sorocaba. Então, numa média, a temporada do São José Futsal foi boa. Muito bem, sucesso para o São José Futsal, Gabriel Pichu, a rapaziada por lá, estaremos acompanhando de perto a preparação do time para a temporada 2025, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, na volta tem informações do basquete. O basquete tá legal, o basquete começou muito bem o ano, já a gente vai contar para você, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora do Esporte, falando agora do São José Basquetebol, que diferente do vôlei, terminou o ano de 2024 e começou o ano de 2025 vencendo. E se não fosse alguns tropeços bobos durante a competição, poderia estar melhor na tabela de classificação. Você já viu aqui na Hora do Esporte que o São José fechou 2024 abrindo o retorno do NBB 17 com 2 belas vitórias contra o vice-líder Flamengo e o Vasco. E os 2 jogos, olha, foram fora de casa. E na abertura do retorno, o São José teve outra pedreira, o surpreendente Brasília, que aparece aí na 3ª posição da tabela de classificação do NBB. A partida foi no último dia 14 na Farmaconde Arena e o São José venceu com propriedade pelo placar de 94-79, com um jogo bastante coletivo. E os argentinos, o Franco Vieta e principalmente o Martim Fernandes, que chegou recentemente, eles estão entrosados com a equipe e contribuíram muito bem para essas vitórias, viu, Brunão? Muito bacana, né? Eu acho que, como você falou, teve algumas partidas que o São José poderia ter vencido, acabou não correspondendo, não vencendo, né? Contra o Pinheiros, enfim. Poderia estar numa situação melhor na tabela. O São José que se recuperou muito bem, começou muito mal o NBB, se recuperou muito bem no meio do campeonato. Aí quando a gente achou que poderia ficar mais tempo na primeira parte da tabela, né? Entre os 10 primeiros ali, perdeu umas 2 ou 3 e acabou caindo para 11º, 12º, agora aos poucos vai retornando, teve 2 boas vitórias contra o Flamengo e Vasco fora de casa, agora contra o Brasília, enfim, acho que o time encontrou, né, o argentino, o Tincho, entrou bem nesse time, encaixou, o Vieta já vinha muito bem também, então o Adiel encaixou bastante também nesse time, então acho que aos poucos esse time do São José aí com o Regis Marrelli vai entrando nos trilhos finalmente. Eu falei do jogo coletivo do São José no jogo contra o Brasília, né? O placar de 94-79. O São José foi dominante durante todo o jogo, mas olha só para você ver, Brunão, como de fato o jogo foi coletivo. O Buiú foi o cestinha do São José com 17 pontos, seguido pelo Leal com 16, 15 pontos para o Vieta e também para o Douglas dos Santos, 10 pontos para o Ruivo, 9 para o Adiel. Ou seja, não teve um jogo focado em um jogador que fez 30 pontos e o restante 5, 6. Não,
realmente o time rodando, o Regis Marrelli botando todo mundo para jogar e coletivamente o time produziu e uma bela vitória, uma vitória de 94 pontos contra o Brasília, atual terceiro colocado, não é para qualquer um. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do retorno, que começou ainda no ano passado, olha lá, vitória em cima do Flamengo, bela vitória, o atual vice-líder, o Flamengo, todo poderoso, tricampeão aí do NBB, 89-82, depois venceu o Vasco, que está na parte intermediária, 75-69, e já neste ano, no dia 11, venceu o Bauru, o Brasília, perdão, 94-79, e na próxima segunda-feira, também com cobertura aqui da nossa TV Câmara, São José enfrenta o Minas, o atual líder da competição, realmente um jogo para ficar de olho, Brunão. Tem a chance aí, né? O Minas também é o time que está mais na parte de cima da tabela, um jogo perigoso para o São José, mas é um jogo que, como o São José vem nessa toada aí, né, de vitória, pode ser para cravar aí a quarta vitória consecutiva. Muito bem. Ainda falando do jogo contra o Brasília, o ex-jogador e hoje dirigente do time do Brasília, o armador Fúvio, que tem uma história marcante aqui com passagem pelo São José por 5 anos, de 2009 a 2014, ele foi homenageado na Farmaconde Arena, nesse jogo entre São José e Brasília. Você está vendo imagens do Fúvio, do mesmo jeitinho, ó, e estava ao lado de 3 dos seus companheiros daquele quinteto mágico de 2002, que foi vice-campeão do NBB. Ao lado tem o Paulo Nery ali também, que não jogou junto, acho que não chegaram a jogar juntos, não. Paulo Nery também foi jogador de São José, mas tá ali, ó, Murilo Becker, aí são dirigentes, né? Mas na outra foto ali tem o Murilo Becker, o Jefferson William, aí à esquerda do Fúvio, e também o Dedé, que hoje é dirigente do São José. Só faltou o André Laus ali para completar o quinteto titular daquele time vice-campeão. Bacana o São José fazer homenagem a quem fez bastante pelo clube. Muito bacana. O Fúvio, que já não está mais com seus cabelos, né? A voz continua a mesma. E nem a faixinha. Mas o cabelo, mas o cabelo, quanta diferença, né, do Fúvio, nem a faixinha também. Mas bacana esse reconhecimento aí por parte do São José, por quem tanto honrou a camisa do São José Basquete. E o Fúvio é um cara super bacana, super solícito. Parabéns ao São José pela iniciativa. O Fúvio realmente merece e é gente boa demais. Ele, voltando agora como dirigente, já enfrentou o São José depois que saiu como jogador, já enfrentou como dirigente e novamente como dirigente, e dessa vez deu Brasília. Tá certo? Brunão, vamos embora? Vamos embora. Tá na hora. Brunão, sempre um prazer dividir a Hora do Esporte com você. Agora, mais um ano, em 2025, estaremos juntos para levar a informação do esporte aqui para nossa cidade. Grande abraço e até segunda-feira. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Agora sim, de uma maneira mais firme, dando um pontapé inicial no ano de 2025. Até segunda-feira. Tchau. Luizão, estaremos juntos mais uma vez em 2025. Obrigado. Aí, o nosso soquinho maroto, o louco deu uma errada hoje, mas agora foi certo. Aí, Luizão, grande abraço para você. Ótimo 2025 para você, para toda a família. Sempre um prazer também dividir o programa com você e com toda a nossa equipe aqui do Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Ótimo 2025 para você, para sua família mais uma vez. A gente se encontra segunda-feira com muito mais Hora do Esporte. De minha parte, grande abraço. Até segunda. Tchau, tchau.